Boa tarde! Hoje vamos apresentar o artigo Introdução de alimentos alergênicos e risco de doenças atópicas na infância, publicado por Niels Elbert e colaboradores no ano de 2017 na revista PLOS ONE. O tempo e a diversidade de alimentos alergênicos na introdução alimentar são capazes de influenciar no desenvolvimento da sensibilização alérgica e de doenças atópicas, como a alergia e o eczema. Entretanto, ainda é controverso. A OMS e a Academia Americana de Pediatria recomenda não introduzir alimentos complementares até os 6 meses de idade. Já a Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica e a Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica recomendam não esperar para além dos 4 meses. A exposição a alimentos potencialmente alergênicos, independente da hereditariedade atópica. O objetivo desse estudo foi avaliar a diversidade de alimentos alergênicos na introdução alimentar e a associação com o desenvolvimento de sensibilização alérgica, inalantes ou alergia alimentar e eczema até os 10 anos de idade. Materiais e métodos. A análise foi feita com 5.202 crianças de até 10 anos de idade, participantes de um estudo de coorte prospectivo de base populacional. Foram coletados dados sobre a introdução do leite de vaca, do ovo de galinha, de amendoim, nozes, de soja e de glúten. Os questionários foram aplicados aos pais sobre as idades de 6 aos 12 meses, com perguntas como: qual idade sua criança tinha quando você introduziu esses alimentos e com que frequência você dá os alimentos citados à sua criança hoje? Os dados foram categorizados em introdução antes dos 6 meses e introdução após os 6 meses, e cruzados com os dados de um questionário de frequência alimentar, o QFA, contendo alimentos frequentemente consumidos pelas crianças na idades de 6 a 12 meses, e eles foram respondidos pela mãe. Observando o eczema aos 6 meses, 1, 2, 3, 4 e 10 anos de idade, de forma independente e global, levando em consideração possíveis fatores de viés de resultado, como a idade materna, educação dos pais, tabagismo, histórico de alergia familiar, a asma, convivência com animais, problemas psiquiátricos, origem étnica, duração da amamentação e o uso de antibiótico que pudessem confundir os resultados. Resultados e discussão. 81,8% das crianças foram introduzidas a pelo menos um alergênico aos 6 meses. Entre eles, o mais comum é o leite de vaca, com 74%, e o glúten, com 55,8%. A sensibilização alérgica a inalantes esteve presente em 31,5% e a alimentos em 6,7% das crianças aos 10 anos. Já a prevalência de eczema diminuiu de 17,8% aos 6 meses para 8,6% aos 10 anos. Crianças introduzidas ao glúten aos 6 meses de idade tiveram um risco diminuído de eczema até os 10 anos, em comparação com as crianças introduzidas com mais de 6 meses. Com outros alimentos, não houve essa associação, assim como a quantidade de alergênicos introduzidos. Os resultados foram semelhantes entre as crianças com ou sem histórico de alergia a eczema e asma ou histórico de alergia ao leite de vaca até 1 ano de idade, e não foi observado um efeito modificador da duração da amamentação da criança em nenhuma das associações examinadas. Neste grande estudo prospectivo de base populacional, não foi observada uma associação consistente entre a diversidade de alergênicos com a sensibilização alérgica ou com doenças atópicas em crianças de até 10 anos de idade.
Foi feita uma comparação dos principais achados com um recente estudo de meta-análise que também não demonstrou relação entre a introdução precoce de alimentos alergênicos com a sensibilização alérgica a inalantes ou alimentos, através de um teste cutâneo de picada ou imunoglobulina E, avaliando rinite, eczema e alergias. A introdução do ovo de galinha aos mais ou menos 4, 6 meses de idade está associada a uma diminuição do risco de alergia a ovos a 1 ano de idade. E a introdução de amendoim a mais ou menos 4 a 11 meses de idade está associado a um risco diminuído de 71% de alergia ao amendoim aos mais ou menos 3, 5 anos de idade. Interpretação dos resultados. Fatores dietéticos podem servir como substrato para a produção de metabólitos microbianos que regulam a atividade imunológica e mecanismos de tolerância imunológica. Portanto, hipotetiza-se que a introdução precoce de alimentos alergênicos pode influenciar a tolerância imunológica ao desenvolvimento de sensibilização alérgica e doenças atópicas na infância. No entanto, não foi encontrada associação consistente. Foi encontrada uma associação inversa entre glúten e eczema, o que pode ser explicado pelo fato de que quando o glúten é introduzido em crianças, as quantidades tendem a ser grandes. Podemos especular que uma carga mais alta de glúten pode ter um resultado de ativação de células T, ao invés de tolerância imunológica. Um estudo recente mostrou que a introdução de um maior número de alimentos sólidos foi associado com a diminuição da expressão de transcrição da linhagem germinativa, um marcador para a mudança do isotipo de anticorpo de células B para células produtoras de IgE. Isso pode estar envolvido com a inibição de doenças atópicas por células T reguladoras. Em conclusão, não foi observada uma associação consistente de tempo e diversidade de alergênicos na introdução alimentar com a sensibilização alérgica na infância, alergia diagnosticada por médicos ou eczema. Contudo, esses resultados não fornecem fortes evidências para alterar as diretrizes atuais de alimentação. Mais distante, são necessários estudos para replicar essas descobertas e para explorar mecanismos fisiopatológicos.